Olá, estamos de volta com o terceiro Sala Debate especial sobre juventude e educação. E hoje nós viemos, sabe para onde? Para a Escola Jaderlândia, que fica no município de Ananindeua, região metropolitana de Belém, capital do estado do Pará. Aqui do meu lado, discutindo uma pergunta muito simples, hein? Afinal, o que querem os jovens do Brasil? Trouxemos o Orlando Abrão Júnior, que é professor de geografia aqui da escola. Também tenho aqui ao meu lado o Paulo Roberto Corbucci, que é coordenador de educação do IPEA. E também o Diego Souza Teófilo, que é historiador e educador popular do Instituto Universidade Popular, Unipop. Acabei o primeiro bloco falando de um dos grandes anseios dessa juventude, que é o emprego. Falamos rapidamente sobre formas de entrar no emprego, falamos da universidade, falamos rapidamente sobre o ensino técnico, mas eu quero dar um dado que é sobre os jovens neném, considerado neném. Nem estudam e nem trabalham. De acordo com a OIT, 18,4% das pessoas até 29 anos no Brasil não trabalham ou estudam. E isso, Paulo, é um fenômeno voltado principalmente para as classes mais baixas, ou seja, aqueles que têm menos dinheiro. Por que isso acontece? Bom, se esse jovem não estudou, não teve uma formação, uma qualificação, e dependendo da sua inserção geográfica, territorial, provavelmente ele vai ter menores chances de inserção no mercado de trabalho. Então é um círculo vicioso. Sem formação, sem educação, não se tem a chance de pleitear uma inserção no trabalho ou uma melhor inserção no trabalho. A gente volta, Orlando, para uma questão de território. Alguns lugares no Brasil oferecem muitos empregos em determinadas áreas e outros a gente sofre com escassez, pouca diversidade no campo do emprego. Como enfrentar isso? Como fugir dessa realidade? Quando você fala que determinado lugar oferece mais oportunidade, em contrapartida, outros oferecem reduzidas, vai muito no que o Paulo falou. É qualificação. Então, é preciso fazer um investimento na qualificação. É preciso qualificar a juventude. Então, determinados lugares, determinados territórios, por não receber esse investimento, não vai gerar o profissional. Consequentemente, você não vai ter oferta no mercado de trabalho. Então, tudo parte desse ponto, preparar o jovem. O jovem hoje precisa ser preparado. Muito bem, Diego, quero pedir licença para todos vocês para mostrar um VT que nós fizemos, uma reportagem. Pedi que uma repórter, a Maria, fosse à rua perguntar para jovens do Rio de Janeiro o que eles querem no futuro. E o emprego foi uma das respostas mais citadas. Vamos ver. Eu quero fazer administração. E meu pai e minha mãe sempre me apoiam nisso. É uma área assim que é fácil, em qualquer lugar eu posso trabalhar e é uma coisa que eu gosto. Eu acho que eu vou fazer medicina ou jornalismo, ou faculdade de dança, que eu também sou louca por dança desde pequena. Eu amo muito, muito, principalmente a dança, porque desde pequena aqui eu tenho esse sonho e tal. Aí eu tenho certeza que com a dança pelo menos eu vou seguir. E o que seus pais falam? Te incentivam? Eles sempre me incentivaram em tudo, eles sempre me apoiam em tudo que eu quero. E a minha mãe sempre quis a medicina pra mim, né? Às vezes eu penso muito em dinheiro, porque hoje em dia o mundo tá girando muito em dinheiro e tudo mais. Aí a gente tem que pensar realmente mais em dinheiro do que, às vezes, em vocação e tudo mais. Por isso que eu penso em seguir 2 carreiras, a dança e mais outra que seria mais ligada ao financeiro. Eu quero ser advogada, tô decidida nisso. Meu pai me apoia bastante, minha mãe também. Mas é um mercado difícil, é um ramo meio complicado, tipo, passar pro Enem, essas coisas assim. Mas vamos lá, eu acho que consigo. Diego, nós assistimos agora a essa reportagem, esse bate-papo na rua, e 3 pontos me chamam muita atenção. Quero falar do primeiro dele, que é a questão do pensamento no financeiro, ou seja, na grana versus a vocação. A menina falou, olha, eu tenho vocação para isso, mas eu tenho que pensar na grana, então eu vou escolher para esse lado. Isso é mais comum do que a gente pensa? Infelizmente hoje sim. Em todos os lugares? Eu acho que nem todos, eu acho que a gente não pode generalizar que todos pensem dessa forma. Mas, infelizmente, hoje, é lógico que a gente vive
do consumo não só mais para nossas necessidades, mas para além, inclusive. Ele gera esse sentimento. Então, eu vou entrar numa universidade para um curso que me gere, que me dê, que gere muito recurso. Ou eu vou tentar 1 ou 2 empregos em vários locais e para onde vai a qualidade de vida, né? Para e reflete dessa pessoa quando ela fica em função somente do recurso, do dinheiro, do lucro, para onde vai a qualidade de vida. Então, quando você faz um processo, entra numa universidade por um curso, pela vocação mesmo, isso vai te dar um retorno do ponto de vista pessoal, particular, e vai responder às tuas demandas enquanto profissional. Agora, quando isso vira um processo mais pela questão do recurso, aí tu vai entrar num curso que vai te gerar um maior poder aquisitivo e não vai dar conta das tuas necessidades individuais. Então isso é muito presente, mas tem como enfrentar. Eu acho que, acho que a escola pode também ser esse espaço que pode enfrentar esse debate sobre a questão do dinheiro versus a vocação. Tem o valor social da profissão, né, Paulo? A gente enxerga também uma questão ligada à projeção dos pais. Eu não sei se vocês passam por isso aqui, mas os pais citando o que é interessante você fazer na vida. Olha, meu filho, faz dança não, faz medicina, porque isso vai dar dinheiro. Ou o outro pai falando, olha, não faz teatro, faz jornalismo. Isso é também muito real, né? Ah, certamente. As projeções dos pais, elas refletem a estratificação profissional da sociedade de valorização profissional. Então, por exemplo, muitas pessoas podem ter vocação para a docência, para o ensino, mas não escolhem as licenciaturas, a pedagogia, porque não vão ter um retorno financeiro compatível com as suas expectativas. E também o contrário pode acontecer. Muitos professores, eles são formados em licenciaturas, nas pedagogias, por falta de opção, por não terem tido acesso a uma outra profissão, digamos assim, socialmente mais valorizada. Então, o que na verdade isso reflete uma desigualdade da sociedade. Por exemplo, o Brasil é um país que não consegue, por diversas razões, valorizar socialmente e de forma, na remuneração, a carreira de professor, da forma como deveria ser. Mas nós temos os países ricos, vamos dizer assim, né? Eu citei o exemplo da Finlândia, onde a carreira de professor é extremamente valorizada. E não é qualquer um, não é por falta de opção que a pessoa vai ser professor na Finlândia. Ela tem todo um processo seletivo para poder ingressar nessa carreira. Então, à medida em que a gente conseguir valorizar mais a carreira do professor, essa vai se tornar mais atrativa até para aqueles que tenham vocação para o ingresso nessa carreira. Mas o Orlando tem um pensamento um pouco diferente, né? Dependendo do território, dependendo da situação da família, passar numa universidade, entrar num curso, já é uma vitória. Isso é fato principalmente nas áreas periféricas. Normalmente, os pais não concluíram nem a educação básica e olhem para os seus filhos como aquela esperança de passar em uma universidade e colocar aquele diploma lá. É uma questão de status dentro da própria família. Então, a jovem do vídeo queria fazer dança, só que a mãe queria que fizesse medicina. Reflete bem o caráter de uma classe mais bem preparada financeiramente. Mas aqui na nossa realidade não existe eu tenho que passar em medicina, eu tenho que passar em direito. O ponto principal é conseguir o ingresso e com o ingresso melhorar a qualidade de vida. Não tanto do jovem como da própria família. Isso vai depender também do território. Como prometido, quem participa aqui na direita, você, tudo bem? Qual o seu nome? Meu nome é Karine. A minha pergunta é em relação à nossa comunidade. Existe uma certa pressão no término dos estudos e sente também uma necessidade da entrada precoce no mercado de trabalho. Queria saber se isso ocorre só em nossa comunidade ou é de forma geral. É claro que, como nós já vimos no vídeo que foi apresentado,
dependendo da faixa socioeconômica da família ou do jovem, a expectativa vai ser outra, a cobrança é outra. A cobrança é para entrar num curso de medicina, não é para entrar simplesmente na universidade. À medida em que se vai baixando em função da faixa de renda socioeconômica, né, como já foi falado pelo professor Orlando, as expectativas e os anseios são outros, eles também baixam. Então, para quem consegue ingressar numa universidade pública, é uma vitória imensa para os jovens desta comunidade. Agora, via de regra, esse jovem tem que concluir a educação básica. Pergunta aqui do pessoal da esquerda, quem vai? Você? Tudo bem? Oi, tudo Qual bom? o seu nome? Meu nome é Lucas. Minha pergunta é a seguinte, hoje em dia, uma das maiores dificuldades e um dos maiores desafios dos jovens é aprender a escolher, fazer escolhas. E isso se aprende fazendo, se aprende errando e refletindo sobre os erros. Então a pergunta é a seguinte, será que os jovens estão tendo a oportunidade de aprender a escolher dentro do cotidiano escolar? Diego. Eu acredito que sim. Eu acredito que apesar de que a gente ainda não conseguiu avançar num diálogo mais constante, como a gente tem o exemplo aqui de vocês nesse momento, com o professor Orlando, que o diálogo foi aberto, eu acredito que a juventude no espaço escolar consegue dar o seu tom, consegue fazer suas escolhas, consegue problematizar algumas questões que são importantes. Então a juventude ela consegue fazer essas escolhas e consegue inclusive opinar e mudar os rumos. Eu acho que o reflexo da escola, da rua e as manifestações de junho e julho de 2013, elas refletem um pouco isso. Então a juventude que estava na rua também mudou os rumos de muitas coisas de 2013 para cá e vem mudando. E a juventude precisa mais vezes ser ouvida nesse ambiente escolar para mudar inclusive esses rumos que a gente tem hoje. Eu acho que a gente precisa superar essa lógica da educação bancária, dessa lógica de que o professor chega na sala com o conteúdo pronto e vai reproduzir para todos e todas. A gente precisa avançar nesse processo de construção do conhecimento mesmo, do diálogo com a realidade. Então, não descolar, não deslocar esse fazer educativo da vivência da realidade escolar. Acho que a gente precisa estar juntos. E aí, utilizando o que a gente tem de ferramentas mesmo. A gente tem a comunicação, trazer a comunicação para dentro da educação é um processo importante. Tu consegue dialogar com fazeres, com práticas diferentes. Tu consegue empoderar a juventude, empoderar a escola para estar à frente de debates importantes. E o protagonismo da juventude, nesse sentido, ele é muito importante. A gente costuma refletir que nós não damos voz para ninguém. Nas atividades com jovens, eles soltam a voz. A voz ela é individual e ela é solta. Ela não tem o professor Orlando que vai lá, ele não vai dar a voz para a Karine. Ele não vai dar a voz para o Lucas. O Lucas e a Karine vão soltar as suas vozes. Então isso é protagonismo, isso é construção coletiva, individual também. Você viu, o Orlando fez um comentário maravilhoso no primeiro bloco, dizendo como é que foi a dinâmica do encontro com eles. Ele ficou 3 horas escutando. Uma questão realmente de câmbio entre professores e alunos. Quero mais uma vez a participação aqui da direita. Qual é o seu nome? Uma grande parte do público jovem desenvolve um desestímulo perante a escola. Que métodos são apropriados para diminuir esse desestímulo escolar? Você vê, obrigado pela sua pergunta. Toca no assunto que nós passamos rapidamente no primeiro bloco e que tem que ser realmente ressaltado quando a gente pensa nessa pluralidade de jovens. Como atraí-los? Paulo. Esse é um grande desafio para a academia, tá? Para a ciência, para a educação, para a pedagogia. Eu diria que, em linhas bem gerais, fazer com que a escola seja significativa, seja imprescindível para o jovem. Ou seja, se o jovem vai à escola é porque isso é imprescindível para ele realizar os seus sonhos. Agora, nós vamos ter que entender que isso pode ser um pouco diferente em função dessa diversidade que nós já comentamos anteriormente. Provavelmente, para esta escola, a receita não vai ser a mesma daquela escola onde estudam aquelas jovens que foram entrevistadas no Rio de Janeiro.
Então, esse ato de escutar, de ouvir, de conhecer a realidade, né, vai levar a essas especificidades para tornar a escola relevante para cada jovem e para o conjunto dessa juventude em função de território, em função da condição socioeconômica, né, em função dos sonhos que esses jovens trazem consigo. Então, eu diria que não há uma receita única. Se a gente trouxesse aqui uma receita única, nós estaríamos cometendo um grande equívoco. De acordo com o Ministério da Previdência, trabalhadores por conta própria formalizados já são 3,5 milhões no Brasil. 25% deles são do estado de São Paulo. Entre os estados com maior número de cadastros estão São Paulo, óbvio, Rio de Janeiro em segundo, terceiro Minas Gerais e na Bahia. Mas a gente vê que ainda conseguimos fugir muito pouco dos 3 estados do Sudeste. Como que a gente vai abrir mais e mais frentes no empreendedorismo saindo desses estados que são considerados os mais debatidos? Bom, aí a gente entra no campo de outras políticas públicas. Então, obviamente, esses estados, eles têm um setor privado muito mais evoluído, muito mais desenvolvido, onde a possibilidade de empregos, a possibilidade de oferta de serviços, no caso de uma visão de empreendedorismo, ela pode ser maior. Agora, eu acredito que do ponto de vista da educação, do ponto de vista da escola, a escola talvez tenha que caminhar nesse sentido, de ofertar também ações ou até conteúdos programáticos que favoreçam esse tipo de formação para o empreendedorismo, para a inovação. Tá? Eu acredito que isso esteja relacionado com o princípio da inovação. Nós temos que avançar no sentido de criar, e acredito que a juventude é a idade mais propícia para isso. Na juventude a gente pode ousar, na juventude a gente pode arriscar, a gente pode experimentar. Quando você chega a uma certa idade, você já quer mais a acomodação. Então, se nós não tivermos uma ousadia na juventude, esse gosto pelo novo, pela experimentação, obviamente na vida adulta e na velhice isso não vai acontecer. Então, esse é justamente o momento que errar agora traz consequências menos danosas do que quando você erra na vida adulta. Por exemplo, uma pessoa que perde o emprego na vida adulta, com uma certa idade, ela vai ter maior dificuldade de reinserção profissional. Isso independe da condição financeira? Ou seja, esse jovem que está com vontade, com ímpeto a experimentar, independe da questão financeira dele? Independe. Eu acho que isso é da natureza da idade, da fase de vida. Porém, eu não diria que as oportunidades para o empreendedorismo são as mesmas entre as diversas juventudes, sobretudo quando você pensa do ponto de vista do recorte socioeconômico. Então, eu acho que isso é um traço comum da juventude, esse desejo por ser ouvido, o desejo por ousar, por fazer o novo, por criar. Só que essas oportunidades, de fato, elas não são oferecidas a todos os jovens. Muito bem, quero chamar agora, lado direito da plateia, quem vai? Oi, tudo bem? Me chamo Carol e a minha pergunta é com relação ao Enem. Diga, Carol. Para se obter uma boa pontuação no Enem, uma boa nota, é essencial que a pessoa domine tanto redação quanto matemática. Com isso, as outras áreas do conhecimento elas são deixadas em segundo plano. Isso seria um problema? Vou fazer essa pergunta, vou deixá-la para o Orlando, mas eu quero saber de você. Você vai fazer o Enem? Vou fazer o Enem. Você está pensando seguir em qual área? Eu vou fazer moda. Moda? Uhum. E ir para a universidade pública? Particular. Particular. Tem muitas opções de moda aqui no Pará? Não, só tem 2 faculdades aqui e as 2 são particulares. Tá, obrigado pela sua participação, tá? Rolando, temos a pergunta dela, mas também temos um cenário. Nem todas as faculdades, aquelas que são consideradas alternativas, vou tratá-las de alternativas, ok? Não tem espaço em determinados territórios. Eu gostaria que você complementasse a resposta dela com essa observação. Ok, Carol,
Na verdade, a tua pergunta é bem polêmica. Quando se fala em prioridades da matemática e da língua portuguesa em detrimento das outras, é uma questão que precisa ser analisada com bastante cuidado. Eu concordo e, ao mesmo tempo, não concordo com a sua fala quando diz que as outras são deixadas em segundo plano. Acredito que é imprescindível que se aborde muito mais a disciplina de filosofia e sociologia. Acredito que o quadro vai mudar quando se der mais atenção a essas disciplinas. Por outro lado, se você domina a língua portuguesa e domina a matemática, você vai ter um raciocínio mais elaborado para ficar pronta para as outras disciplinas. Então é uma questão bastante delicada e difícil de ser respondida. Quanto à sua observação, Tiago, em relação às faculdades alternativas, elas precisam ser mais divulgadas, elas precisam ser trabalhadas pela classe juvenil. O que acontece é que, na maioria das áreas de periferia, quando você fala em dança, você fala em moda, você fala em arte, vai ocorrer aquela fala anterior, que é a questão financeira. O jovem não tem como foco inicial uma carreira. Ele quer ganhar o dinheiro. Então, parabenizo você, Carol, por essa iniciativa de tentar uma carreira extremamente diferente. Acho que entre todos os alunos vai ser a única que vai tentar algo tão diferente, mas aí bate também na estrutura familiar. Carol é uma aluna conhecida, sabemos que tem uma certa condição financeira em relação à maioria dos alunos. Então, em resumo, as disciplinas de matemática e língua portuguesa são importantes, porque elas vão proporcionar o raciocínio para se trabalhar as outras. Entretanto, não pode se esquecer, e até projeto já pensa a respeito, a nível federal, a eliminação da disciplina de filosofia e sociologia do ensino médio. Então é preciso tomar muito cuidado com isso. São disciplinas fundamentais para se criar a consciência do jovem, que é o que precisa e muito ser trabalhado hoje. Muito bem. Bem, a Carol, a Karine, o Lucas, enfim, todos vocês fazem parte de um dos 143 municípios do Pará, pesquisados pelo PNUD, que conta somente com Belém, com índice de desenvolvimento humano melhor que a média nacional. Ou seja, tem um grande caminho pela frente. Essa desigualdade no Brasil, como foi destacada por vocês três e também por vários comentários de vocês, é uma realidade. E isso é sim uma distinção entre jovens. Jovens que têm mais possibilidades, jovens que têm menos possibilidades. Esse programa daqui discutiu, afinal, o que querem os jovens do Brasil. Lembrando que não existe somente uma juventude. 50 milhões de jovens é um olhar de cima para baixo. E aqui a gente tentou ser o mais plural possível. Estamos chegando ao final, despedidas, ou seja, considerações finais. Vou começar com você, Paulo. Bom, inicialmente eu só quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse debate tão rico, e como eu acredito que a questão da desigualdade no Brasil é crucial para todos nós, eu arriscaria dizer que a sociedade brasileira não precisa ter medo de combater as desigualdades. A sociedade brasileira não precisa ter medo de pensar que o combate às desigualdades pode lhe trazer malefícios. Quer dizer, à medida em que a gente conseguir reduzir as desigualdades nesse país, sob todos os aspectos, certamente nós vamos ser muito mais felizes, tanto os mais pobres que precisam disso, mas também os mais ricos. E nós vamos ter uma sociedade mais justa, mais segura, mais agradável para todos nós. Obrigado pela sua participação. Orlando. Vou falar em nome da Escola Jaderlândia. Ela agradece a presença de todos. Obrigado, Paulo, sua presença. Obrigado, Diego. A você, Tiago, a toda a equipe e a vocês que estão aqui. A mensagem que eu deixo é não desistir. Batalhar de todas as formas possíveis,
que o futuro promete. Obrigado. Diego, chegou sua vez. Bom, te agradece a todos e todas que estiveram aqui hoje. Enfim, dividir esse momento aqui, ele é muito importante para a gente refletir mesmo sobre o nosso fazer educativo, o nosso fazer prático, não só enquanto organização não governamental, mas enquanto ser humano mesmo, enquanto pessoa. E acho que um recado para a juventude brasileira, para as juventudes brasileiras, vamos sonhar e vamos perseguir nossos sonhos. Eu acho que a gente só vai conseguir superar desigualdades que o Paulo trouxe, elencou, as dificuldades de relação que o Orlando trouxe na escola, com a participação da juventude, com o protagonismo e perseguindo mesmo a importância desse fazer educativo mais interativo, mais perto da nossa realidade, a juventude mais à frente dos processos, mais envolvidas na vida escolar. Eu acho que esse é o caminho para a gente superar muitos problemas que estão presentes no cotidiano de adolescentes e jovens de todo o Brasil. Obrigado pela sua vinda. Nesse finalzinho, gostaria de abrir aspas para um grande texto que eu achei dentro do Ministério da Educação. Abre aspas, então. Vivendo ou não a mesma história, cultura ou tradição, a verdade é que não há um único tipo de jovem, seja no Brasil ou seja no mundo. Obrigado a todos vocês que estão aqui comigo. Obrigado à diretora da escola que abriu, que cedeu esse espaço maravilhoso para a gente. Lembrando que esse terceiro encontro e todos os outros encontros do Sala de Debate Especial sobre Juventude e Educação são frutos de uma parceria entre o Canal Futura e o Instituto Unibanco, claro, contando com a ajuda das secretarias de educação de 4 estados, Goiás, Ceará, Pará e da próxima nossa etapa, que é do Rio de Janeiro. Obrigado pela sua companhia especial. A gente se encontra semana que vem com mais um Sala Debate. Tchau, tchau. Um oferecimento: Instituto Unibanco.